Olá, sejam todas muito bem-vindas a mais um quadro Miss Fibra Mulheres. É um quadro onde eu entrevisto as minhas alunas que já chegaram na transformação, que é o alívio da dor e a disposição, o aumento da disposição, da qualidade de vida. E nós estamos aqui com a Miss Kátia. Quem não me conhece ainda, meu nome é Jordana Ribeiro. Eu ensino mulheres com fibromialgia a aliviarem as dores e terem mais disposição e qualidade de vida. E nós estamos aqui com a Miss Kátia, onde ela vai poder compartilhar um pouco da história dela e poder contribuir também com a sua vida, com a sua história. Seja muito bem-vinda, Kátia, ao quadro Miss. Obrigada, muito obrigada por essa oportunidade, Jordana, de estar aqui, né, compartilhando um pouco da minha história, né, que a minha história possa contribuir na vida de alguém, né, possa ajudar alguém aí, né, nessa caminhada, né. Isso aí. A pergunta que não quer calar, Kátia. Você, depois do Fibromulheres, atingiu o alívio da dor e aumentou sua qualidade de vida? Sim, sim, com certeza, né, com Maravilha. certeza, hoje eu estou melhor. Nos conte um pouquinho sobre a sua história. A proposta aqui desse quadro é que você possa compartilhar mesmo a sua história. Como que era antes do Fibromulheres, Kátia? Você estava vivendo há quanto tempo aí com o diagnóstico, com as dores? Com o diagnóstico já dado pelo médico, né, eu já estava uns 5 anos, mais ou menos, com esse diagnóstico, né? Uhum. Agora, os episódios de dores, né, já vem há alguns anos, né? Não a dor tão generalizada como eu já cheguei, né? Mas o início dela, né? O início Uhum. dela, o início de muitas coisas, né? Muitas outras doenças junto, né? Eu já vinha, né, buscando, né, uma melhora, não só para essas dores, mas para outras questões também, né? Que ao longo do tempo foram agregando, foram contribuindo, né, Uhum. até chegar nessas dores mais generalizadas. Kátia, conta um pouquinho pra gente como que estava a sua vida antes de entrar para o Fibromulheres. É, assim, em relação à fibromialgia, eu estava, né, buscando uma melhora, né, uma melhor qualidade de vida, uma melhor alívio para as dores, né, e o emocional também, no geral, que meu emocional estava muito bagunçado, né? É muito desordenado, né? Então, eu buscava uma melhora, né? E Bagunçado antes, como, Kátia? no sentido assim, sem equilíbrio, né? Digamos assim, né? Sem equilíbrio, sem estrutura, né? Uhum. Para estar lidando com as situações que no nosso dia a dia, né? Com as dificuldades. Então, eu não tinha essa estrutura, né? Eu não tinha estrutura para falar, né? Nem para demonstrar, né? Às vezes, o que me acontecia, o que eu estava sentindo no momento, né? Essa dificuldade, né? E o meu emocional estava muito abalado, né? Nesse sentido. Fala um pouquinho, Kátia, dessa questão da dificuldade em falar. Como que você percebia isso? Eu falo no sentido de colocar para fora, às vezes, alguma coisa que eu estivesse sentindo, né? Conforme a algum acontecimento, alguma coisa que me acontecesse, né? Conforme alguma palavra ouvida, né? Recebida, que fosse uma palavra que viesse me atingir de alguma forma, né? Ou estar acusando com julgamentos, né? Nesse sentido. Entendi. O que mais que você percebia que tinha antes e que hoje mudou?
o sentido mesmo de lidar, né, com o dia a dia, né, de olhar melhor para mim, né, de entender e saber cuidar melhor de mim, de tudo que eu estava sentindo, né, de não estar muito focada só nas dores, não estar focada só na fibromialgia, né, Uhum. ter essa sensibilidade, essa clareza, sabe, de cuidar melhor de mim. Isso foi algo que eu conquistei, que eu sou muito grata a isso, né? Uhum. E foi um aprendizado muito grande para mim, né? Foi algo que eu vinha buscando, né? E até o momento eu não tinha encontrado. Uhum. Você passou Isso aí eu, 5 anos nessa busca. sim, E depois do Fibra Mulheres foi onde te despertou e você conseguiu que conquistar. deu uma virada muito grande nesse sentido. Eu sou muito grata a isso. Foi uma Qual- virada muito grande mesmo. Me conta, como que você se vê hoje, Kátia? Que virada que foi essa que aconteceu? Hoje eu me sinto assim muito grata, muito feliz, né, nesse sentido, assim, eu tenho uma enorme gratidão a isso, né, porque antes eu não tinha essa clareza, né, eu não sabia lidar, eu sabia que tinha muitas questões a ser corrigida, a ser colocada no lugar, mas eu não conseguia fazer isso, porque aí eu tentava cuidar mais só da fibromialgia, só da dor, e aí as outras coisas iam é, aumentando, né? De forma que eu não dava conta de acudir tudo, né? Aí então você tem que separar, você tem que ter um olhar em tudo, né? Tentar perceber muitas questões em você, né? O que que você tem que estar cuidando primeiro, o que que você tem que estar, né, esperando para depois, o que que você tem que colocar em prioridade, né? Uhum. Você falou uma coisa muito importante, Kátia, que a gente pode até aprofundar aqui, essa questão do foco, né? Você fala assim, eu estava perdendo muito tempo focando e encontrando formas ali para eu controlar a fibromialgia, a dor. E quando Isso. você tirou o seu foco na dor e passou a focar nas suas questões emocionais, foi onde virou, né? Uhum, foi. Deu uma virada muito grande. Como que estava o seu nível de dor, assim, de 0 a 10? Como que você, com quanto que você classificaria as suas dores antes do Fibra Mulheres? É, durante a minha caminhada, né, eu já tive em nível crítico de dores, né, tive nível também de uma melhora, né, significativa, aí depois passei por um processo, né, de doença no qual eu já tinha um pouco esquecido aquelas dores mais fortes da fibromialgia, e no caso eu pude sentir mesmo na pele a dor, né, e foi muito difícil, cheguei a um nível muito crítico de dor. Então eu estava num nível assim, um nível 5 a 6 mais ou menos de dor, né? Eu já tinha passado por esse processo, né, de uma cirurgia no qual eu já comentei já, né? Então, nesse processo, eu desencadeei muita dor devido à rigidez, né? Foi muito grande e atingiu bastante os meus nervos, né? O meu emocional. Então, eu fiquei muito abalada nesse sentido, bem antes de eu conhecer o Fibra Mulheres, né? Uhum. Aí, quando eu conheci o Fibra Mulheres, foi no qual eu fui cuidando mais da minha parte emocional, né? Estava muito bagunçada, muito desequilibrada, e no qual eu pude ter essa virada, né? Que eu Uhum. comentei anteriormente, né? De ter essa visão, essa clareza de poder olhar melhor para tudo, né? E separar tudo que é prioridade, estar buscando
e cuidando de cada coisa, né? Uhum. Hoje você tá com nível quanto de dor, Kátia? Hoje eu não estou com nenhuma dor, não. Olha, como que é pra você se ver assim, colocar a Kátia antes e depois e perceber essa diferença? Como que é olhar pra isso aqui hoje comigo? Ah, é muito gratificante, né? É uma alegria enorme, né? Sei que, assim, os desafios da gente não acabam, né? A gente sempre tem questões para estar correndo atrás e, assim, mas é uma alegria, uma gratidão muito grande. Eu me emociono sozinha, por gratidão, porque é muito bom chegar no nível que eu estou hoje. Lógico que eu não cheguei à perfeição como eu busco, né? Mas, assim, eu sou imensamente grata, né? Por eu ter evoluído como eu estou hoje em relação à fibromialgia. É assim, às vezes, assim, é até complicado eu falar isso, mas às vezes eu esqueço que eu tive fibromialgia ou que eu tenho fibromialgia. Às vezes em algum comentário de alguma colega, né, que aí você vai lembrando, olhando lá atrás, né, tudo que você passou, os níveis de dor, às vezes assim, às vezes eu tenho que focar e estar observando para me lembrar qual é o tipo de dor, né, que acontecia comigo em determinadas situações que a gente lê, que a gente ouve, né, as colegas comentarem. Kátia, me conta isso mais. Como assim? Me fala como que você percebeu isso? Você tá me falando aqui agora que você estava no nível de dor de 5 a 6. Hoje você não sente mais dores. E quando alguém fala, você tem que recapitular o que você viveu. É isso, eu tenho que recapitular. Olha, gente, eu fico assim, apaixonada de ouvir as histórias e a transformação de cada uma de vocês. E quando que você começou a perceber isso, Kátia? Essa, tipo assim, você estava ali nesse processo de transformação do Fibromulheres, né? Quando que Uhum. você começou a perceber que estava mudando ali? Que você estava ficando diferente? Na verdade, quando eu tive essa virada mesmo que eu te comentei, Uhum. com 2 meses, né, de curso, assim que eu iniciei, eu já tive uma virada muito grande. Aí eu comecei, né, a conseguir é, cuidar, né, de cada área, né, como eu tinha citado. Uhum. E aí eu fui caminhando, né, como se diz, é um processo, né, um dia após o outro, fui caminhando e, e as dores foram aliviando e eu fui lidando melhor com as situações no meu emocional. E aí veio essa melhora, sabe, para mim te falar assim, é, para me lembrar que agora de cabeça eu não lembro, para me te falar quantos meses foram, sabe? Eu fui tirando foco, às vezes assim, até para me olhar. Hoje é até complicado, né? Que a gente fica assim, né, naquela dúvida. Como assim? Que dúvida que se fica? É porque a gente não acredita, às vezes, né? Porque a gente sofre tanto tempo, né? E quando você chega numa melhora, você fica assim, será que eu posso me soltar? Será que isso é verdade? Será que não é verdade? Será que em algum momento eu vou voltar a estaca zero? Essas questões. Aí vai vivendo, né? Dia a dia, né? Tem quanto tempo que você não tá sentindo dor? Acho que antes do segundo desafio, eu acho, eu não me lembro bem, mas antes do segundo desafio, né? No primeiro dia, sim, na entrevista, né, eu até fiquei questionando, né? Eu falei assim, poxa vida, eu vou falar que eu não tô com nenhuma dor, né?
eu estava, assim, bem levezinha mesmo, assim, porque se trata do nosso emocional, né? Dependendo, você estiver nervosa, você estiver um pouquinho ansiosa, não deixa de dar aquela queimadinha, assim, né? Mas Hum, nada, assim, que venha te causar algum desconforto, alguma coisa assim, né? Eu falei uhum. assim, aí eu coloquei, né, um ou dois, mas eu já estava me sentindo muito bem em relação a isso, sabe? Eu, se não me engano, acho que eu comentei é, em um dos encontros, já tem alguns meses já, se não me engano, O desafio foi em acho que março, já tinha, o foi segundo. bem antes, sabe? Eu tô tentando recapitular aqui, foi num encontro que tinha, não sei se era a terceira turma, eu acho, do Fibro Foi em Mulheres. janeiro. Eu já estava, Não, terceira eu já turma, estava bem. novembro, É, novembro, eu dezembro. não me lembro, Nossa, eu então não me lembro. tem mais de três Eu, meses que você está sem sentir dor. é. E aí, assim, a gente vai vivendo, né, dia a dia, né? E às vezes a gente olha e não acredita. Igual eu falei, né? Às vezes eu esqueço que eu tive fibromialgia, que eu tenho fibromialgia, que eu tive dor. Às Uhum, vezes, assim, o meu foco, às vezes, é em outras questões, né? Porque como eu fui uma pessoa que cheguei mesmo ao fundo do poço em questão de doenças, né? Então uhum, a gente quer zerar tudo, né? sim. E não tem como, aí você tem que ir passo a passo, né? Quer Aí a gente visitar vai onde é de buscando uma vez. isso, Como que foi mas assim, separar eu sou e imensamente feliz e grata, sabe, de ter chegado a esse nível. Assim, eu não imaginava assim que algum dia eu fosse chegar a me sentir assim, né, em relação à fibromialgia. que fundo do poço é esse que você fala, Kátia? No sentido emocional, no sentido de doenças mesmo, sabe? Eu tive muitas questões, assim, de doenças, sabe? Eu tenho hipotiroidismo, eu já tive toxoplasmose, é, com mais, na minha adolescência eu tive hepatite, eu já tive várias e várias infecções urinárias, cólicas renais, eu já tirei o meu útero por causa de sangramento, por causa de sentir muita dor, sabe, na região pélvica. Eu já tirei os meus ovários por causa de um cisto que eu comentei sobre a cirurgia que eu fiz, entendeu? E sangramentos recorrentes, mesmo sem o útero. Então, são muitas questões, sabe? Fora as coisas que eu esqueci, né? Que vem rinite alérgica, são muitos processos aí. Aí chega assim, é, uma determinada situação que você, se você não tiver estrutura, você não vai para lugar nenhum. E você me falou uma coisa, Kátia, de achar que não ia viver o que você está vivendo hoje, né? E eu acredito que muitas mulheres que estão aqui nos ouvindo, elas estão no fundo do poço onde você estava. Uhum. E o que que você pode falar para essas mulheres em relação a isso? É, o que eu quero falar é o seguinte, né? Para não perder a fé, não perder o foco, né? De sair dessa situação, né? Em que está vivendo, tentar olhar, né? Pro lado bom,
do momento em que elas estão vivendo, né? Do apoio que elas estão tendo, né? E com isso, elas não focar só no que elas estão passando, só nas dores, né? E, e conseguir, de uma certa forma, né? Se levantar e agir, né? Porque uma coisa é a gente ter ajuda, mas o que conta muito é a força de vontade da gente, né? De buscar, de correr atrás dos nossos objetivos, né? E Exatamente. às vezes não é fácil, né? Dependendo do momento em que a gente se encontra, não é fácil você ter esse olhar e você se levantar. Você falou uma coisa fundamental, Kátia, que é a autorresponsabilidade, né? Às vezes as pessoas acompanham aqui o canal, ou escuta vários depoimentos das fibromulheres, da transformação que tem, né, dentro do fibromulheres, e de ser tão bom, ou elas duvidam, né, ou elas acham que é mágica, e não é mágica. Né, uma coisa que você falou assim, eu tava tão no fundo do poço, quando você falou um tempinho atrás, eu tava tão no fundo do poço que eu queria o resultado para ontem, eu queria logo. Só que eu precisei parar e perceber o meu momento e ir aos poucos. E com essa fala sua dessa questão, né, de que precisou de você, é fundamental. Essa é a chave, né? Porque quando você quer as coisas para ontem, tem muitos anos que as mulheres com fibromialgia vivem assim. Você viveu assim por muitos anos, focada na dor, querendo arrumar só ali, ó, o topo do iceberg, que é o sintoma. Isso. E aí você queria logo acabar com esse sintoma. E aí foi quando você parou, né, e falou assim, peraí, é aos poucos, tem que ser no meu ritmo, precisa da minha abertura. E eu percebo de você o quanto, Kátia, que você se abriu, né, o quanto que você se dispôs para esse processo, que eu sei e te acompanhei, que não foi fácil, né, às vezes a pessoa fala assim, nossa, tava no fundo do poço e agora tá assim, tá sem sentir dor, e achando que é alguma poção mágica que tem lá que tem aqui no Fibra Mulheres e pronto, acabou. E não é. É desafiador mesmo, não é para qualquer pessoa de entrar em contato com as feridas, é só para quem tem essa abertura. E eu vi que, o quanto que você teve, o quanto que você se dispôs. Eu não sei se você lembra, lá no comecinho, quando você começou o Fibra Mulheres, lá acho que foi mais ou menos no primeiro, já no segundo mês, eu pontuei assim com você, Kátia, até a sua voz mudou. Você lembra que eu falei isso? Lembro. E assim, e fazer essa retrospectiva para mim é muito rico de ver assim a Kátia antes e a Kátia depois do Fibra Mulheres, e para mim é um prazer imenso acompanhar cada etapa e ver a Kátia, pessoal, ela estava ali realmente desgastada, realmente ali cheia de feridas, já não tendo assim, não vendo mais saída, e até a voz, né, era uma voz mais quase que não saía, ficava ali mais introspectiva, né? Quando que você ia imaginar que você estaria aqui, Kátia, falando comigo aqui para muitas mulheres, né? Nem imaginava. E aí você foi desenvolvendo que até a sua voz mudou, a forma de você se colocar mudou, seu lugar na vida, né? E você tá me falando aqui dos obstáculos. Como que foi para você? Porque assim, as dores você controla, tem um alívio da dor, a vida ela continua e os obstáculos, os desafios continuam. E Só que a forma é vem diferente. com força, né? Aumenta, Kátia, como que é isso? Aumenta, aumenta, assim, né? Cada dia você é pega de surpresa com uma situação nova, né? E aí você fica de frente, né? E aí agora, né? Agora é lidar, né? Como que você vai lidar, como que você vai agir emocionalmente, né? Com tudo, né? Lidar com mais tranquilidade, com mais calma, né?
com mais sabedoria. Hoje você consegue lidar com esses obstáculos sem necessariamente desencadear uma crise forte de dor? Sim, sim. Lógico, assim, a gente não deixa, às vezes, de... Tem situações que você se abala, que você fica Uhum. mais entristecida, mas nada que venha falar assim, não, eu tô mal, eu tô com dores, eu não consigo, eu não saio do lugar, né? Então, a gente já lida bem melhor, né? Com tudo. Que maravilha. E é importante falar sobre isso, né? Porque a gente vai tendo cada vez mais obstáculos, desafios, e sentir é importante, né? Faz parte do humano. A gente vai sentir tristezas, a gente vai se abalar com muitas coisas, né, que acontecem. Mas Isso, a diferencial é como que eu vou passar por isso, né? Que é é, algo que você está apontando aqui, o quanto que isso mudou também. sim, Uma coisa importante que eu acho que a gente pode falar aqui, Kátia, é essa questão do medo de voltar ao que era antes, né? E eu percebo que muitas têm esse receio quando atinge a transformação, fala assim, nossa, e se eu voltar a sentir dor? E se eu voltar a ter uma crise? Né? Tanto que eu friso muito no Fibra Mulheres que as MIS, elas podem sim ter momentos depressivos, ter momentos de baixas, né? Não é porque é MIS que atinge a transformação que não vai precisar mais de olhar para dentro, né? A gente é humana, a gente tem a vida é altos e baixos. Tem até aquela figurinha de que do cardiograma, se a vida não fosse de altos e baixos, não teria vida, né? Morria. isso, E é muito nessa questão de olhar para isso, e aí vem o receio. Nossa, será que. E se eu sentir, voltar a sentir dor, eu não posso entrar em contato com a felicidade? E o que eu falo muito é o quanto que a gente pode sim entrar em contato com a felicidade, se permitir sentir prazer e a leveza, porque se tiver momentos que vier uma crise, o humor rebaixado, você não é mais aquela Kátia de antes. isso, Você é uma Kátia que já tem ferramentas, que você já colocou as ferramentas do Fibra Mulheres na sua vida e está atuando, tanto que você não está sentindo dor hoje. E se vier algum obstáculo e que possa vir te fazer sentir dor, por exemplo, você é uma Kátia muito mais forte, com muito mais ferramentas, e a forma que você vai lidar é muito diferente do que a forma que você daria antes. é verdade. Até é, se fosse antes, né, para mim estar de frente aqui com você falando, eu não ia conseguir, né? Eu ia estar toda cheia de dores, né? Bem tensa, né? Bem rígida, né? E, no entanto, eu tive essa tranquilidade hoje de estar falando com você. Às vezes não como a gente, às vezes idealiza, imagina, mas no nosso jeitinho mesmo de ser. Sim. E o maravilhoso é esse, é você acolher o seu jeito de ser, o seu jeito de agir e fazer, né, como você se propõe a fazer e não se paralisar, tanto que é o quanto era antes, né? Eu tô me lembrando aqui, Kátia, antes de você entrar, inclusive, antes de você se inscrever no Fibra Mulheres, você estava bem na dúvida, né? Tipo, Tava. com casa ou compro uma bicicleta? É, desse jeito. E aí, não sei se eu faço, eu tenho isso para fazer, eu tenho outros compromissos para fazer. Como que é olhar para trás e lembrar você nessa dúvida? Se você não tivesse escolhido entrar no Fibra Mulheres. Pois é, aí eu não, às vezes não teria tido esse resgate, né? Essa sabedoria que eu adquiri, né? De conseguir, né, lidar com tudo, né? De ter essa
essa organização, né, no meu emocional, né, nas dores, na minha vida, né? Lógico que, como eu já disse, a gente tem a caminhada da gente aí é longa, né? E foi muitos anos, né, de muito prejuízo, né, de muito desestrutura, né? Então, aí é uma construção, né, diária, né? Uhum. Cada dia é uma construção, né? Primeiro eu vou reconstruir a mim, depois eu vou reconstruir a minha vida e assim vai, né? Exato. Só cabe a mim ter paciência, né, para esperar, né, aguardar, que não é fácil. É, a A questão gente é. quer tudo para ontem, né? Uhum. E eu quero que você pare um pouquinho aí agora e, e sinta o que é que mais te marcou. A gente falando aqui, né, da sua virada de chave, do quanto logo no segundo mês você já virou uma chavinha, já começou assim a ter resultados incríveis. Sim. E fazendo essa retrospectiva, Kátia, o que é que mais te marcou dentro do Fibra Mulheres, assim? O que mais me marcou mesmo, assim, eu me emociono, né? Tô até emocionada, né? Foi essa virada mesmo, né? Que eu tive, essa, nessa clareza, né? Esse conhecimento, né? Para lidar melhor, né? Comigo, né? Em relação à fibromialgia. Estou chorando aqui, Deixa desculpa. sair, deixa sair. É, eu estou mais emotiva do que o normal, né? Mas É um choro de quê? Dá um nome para esse choro. é, hum, é perceber, né? De fato, as minhas emoções, as minhas vontades, o que me fez falta, né? Aí, esses longos anos, né? Às vezes a gente fica tão fechada com a gente mesmo, né? No mundo da gente, né? Às vezes a gente quer ter uma imagem, né? De, como se diz, resumindo, de Mulher Maravilha, né? De a forte, a poderosa, né? Que nada faz falta, inabalável, né? E às vezes, quando você é pego, né? Nessa mistura de emoções, de sentimentos, né? Aí às vezes você fica mais emotiva, né? Do que normal. Sim. E eu tive aí esse, como que eu falo? Essa mistura aí de emoções, de sentimentos, né? Aí eu tô mais emotiva do que o normal. É um choro bom, né? Você tá aqui olhando e resgatando a sua história, né? Uma Aí, transformação. voltando à sua pergunta, o que mais me marcou foi isso, sabe? É algo assim que eu guardo para mim assim, muita gratidão, sabe? Foi algo muito precioso para mim. O que especificamente foi precioso para você? Essa virada, né? Essa visão, né? Que eu tive, né? De poder, que eu já havia dito antes, né? De compreender melhor e lidar melhor com a fibromialgia, comigo por inteiro, sabe? Separar tudo. A gente pode chamar de encontro com você mesma? Que é Pode, pode, o que mais te pode, marcou foi você se encontrar consigo mesma no Fibra Mulheres. sim, pode sim. O que que a Kátia de hoje falaria para a Kátia de antes do Fibra Mulheres?
Eu vou citar algo que me veio aqui na mente. É uma frase até bíblica, sabe? Eu deixo aí para as outras alunas, né? Para quem se encontrar num momento difícil, né? De falta de esperança, né? Eu digo o seguinte: há esperança para a árvore que foi cortada. Essa frase eu quero deixar aí. E às vezes a gente está lá, né? A gente está, como se diz, no fundo do poço, você não tem perspectiva, né? De achar uma saída, de uma melhora, né? Que algo bom vai vir, que vai acontecer algo bom na sua vida, né? Então, essa frase que eu deixo. E aí, quando elas se perceberem nesse momento de achar que não tem saída, lembrar desse versículo. Isso. Como que é ele? Repete pra gente. É, assim, o versículo é maior, só uma frase mesmo. É, que ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Ainda há esperança para a árvore que foi cortada. E às vezes, assim, a gente chega num nível, né, que você é cortada de diversas formas, né, emocionalmente, fisicamente, na sua família, em tudo. Às vezes, muitas pessoas, né, não têm um apoio, né, não é o caso de todas, né, mas é o meu caso, né, as pessoas não te entende, não te apoia, e você sozinha, às vezes, você não consegue sair daquele lugar, daquele momento que você está vivendo, né? Então, eu deixo essa frase para as pessoas que se encontrarem nesse momento. Uhum. O que você fez? Que força que você pegou aí dentro, Kátia, para se propor ter a transformação que você teve no Fibra Mulheres? Você não tinha apoio da sua família, não tinha compreensão de ninguém. Você se considerava estar sozinha? Sim, muito sozinha. E me fala, de onde que veio, o que que aconteceu para você dar esse start na sua vida no Fibra Mulheres, mesmo sem apoio da família, se sentindo sozinha? Primeiramente, né, é Deus, né, na vida da gente, né, é a nossa fé, né, que é fundamental. E a fé é você acreditar naquilo que você não está vendo, né? Que não tem perspectiva, não tem possibilidade de melhora, né? Foi o caso que eu disse em relação a eu estar hoje da forma que eu me encontro, né? Porque às vezes lá atrás eu olhava para tudo e eu não via perspectiva de melhora, eu não via saída, né? E às vezes você está fechada ali, uma situação que você olha para um lado, olha por outro, você não vê saída, né? Então, é bem fundamental isso, sabe? É a nossa fé, é a nossa espiritualidade, né? Nesse sentido. E a força de vontade, né? Que são as duas coisas fundamentais, que primeiro você tem que ter a fé, né? E buscar e você ter essa força de vontade, né? De querer lutar por você. Eu busquei isso, sabe? A querer lutar por mim, a querer buscar pela minha melhora, né? Minha qualidade de vida. É o que eu posso dizer, eu não estou no patamar que eu quero ainda, né? Ainda falta muitas coisinhas aí, mas a gente vai caminhando, né? Dia a dia.
o que você fala é muito forte, Kátia. Duas coisas que te basearam, né? A fé e a espiritualidade, você se apoiar em Deus, e a força de vontade de querer fazer por você. É, Isso bate aqui muito forte. Você estava sem apoio, você não tinha ninguém ali para te compreender, para te entender, era você por você. E a vontade de fazer por você era tanta que você deu o passo que você precisava dar para você estar aqui hoje, é, né? E isso eu acredito que fica o mais forte de tudo, né? A sua fé e você dar esse passo por você, não por ninguém, não por marido, por família, por filho, por você, porque só você sabe o que você passava. só. Hoje eu olho assim lá para trás, né? Às vezes assim, eu vejo quanto eu sofri. Às vezes assim, eu falo, às vezes pode rolar até meu choro, emoção de lembrar de tudo que eu passei, né? Eu passei por momentos muito difíceis, com dores e sem o entendimento, sem compreensão, porque ninguém te entende o que você está passando porque ele não passou, ele não vivenciou, ele não tem o conhecimento do que está acontecendo com você, o que está se passando com você, né? E às vezes, muitas das vezes, as pessoas não são obrigadas, né? A, às vezes, a compreender, a se pôr no lugar do outro, né? Essa é a verdade. E é difícil, né? Muitas vezes, né? Dependendo dos tipos de pessoas, conforme o olhar das pessoas, conforme, como que eu quero falar, a visão, né? De vida, como lidar com as coisas, com as situações. Sim. E até hoje eu não tenho essa compreensão. Então eu caminho muito sozinha, lutando pelos meus objetivos, pelos meus ideais, pelo que eu acredito. Bom, e tá tudo bem, né? Estou buscando, né? Eu sei o que eu quero para mim, né? O que eu estou buscando para mim, e assim eu vou caminhando. E é você desfrutar das suas conquistas, né? É, E agora você desfruta. As pessoas não compreendem, não entendem ainda, mas você tá bem com você mesma. E isso é o fundamental, porque isso te fortalece. E aí você fala uma coisa que tava até bom, esquecendo da gente conversar aqui, que depois, quando você fala, né, de lutar pelos ideais, pelos objetivos, a gente está frente a uma empreendedora, né, que ah, montando ali o próprio negócio e mais uma coisa, né, Kátia? Que antes você ali tinha algo que lhe em mente, mas parece que, pelo que eu me lembro que você falando, é que cortou sua imagem. ah, Cadê você? não, Ai, ah, voltou. pelo que eu me lembro de você falando, você era como se tivesse algo te paralisando, né? E de um tempo para cá, eu percebo o quanto você está engajada no seu próprio negócio para aumentar a sua renda, para se dispor, né, de defender um negócio seu mesmo que você deseja, que você está conquistando ali. Me fala um pouquinho da Kátia empreendedora. É, esse trabalho aí, né, que eu apenas estou engatilhando, né, comecei iniciando, né, é um desejo, né, que já estava ali no meu coração, já tinha um tempinho, né, no qual eu não tinha colocado em prática ainda, né, não tinha nem iniciado, né,
às vezes por dificuldade, às vezes de falar com as pessoas, de estar me expondo também, né? É uns destrave que a gente vai lutando, né, para chegar ao objetivo, né, dia a dia. Não é fácil, né? Para mim foi muita novidade, né, lidar com redes sociais, né? Até antes de eu conhecer, né, o Fibra Mulheres, né, eu já estava começando a interagir, né, nesse sentido. E aí interagir mais ainda, né? Não esperava, né, ter esse processo todo, né, que a gente viveu, né, interagir mais nas redes sociais, né? E para mim foi um aprendizado nesse sentido também, né? De estar me expondo mais, de estar falando mais. E eu estou buscando, né, melhoras, né, estar mais engajada aí, né, no mercado de trabalho aí nas redes sociais, né? E pode ter certeza que o sucesso é certo, Kátia. Muitas mulheres acham assim, ai, eu não vou olhar para mim, ou eu não vou cuidar de mim porque eu preciso aumentar minha renda, eu preciso focar e voltar para o mercado de trabalho. Só que assim, você é a prova viva do quanto que é transformador e o quanto que é diferente quando se olha para você primeiro, cicatriza as feridas internas, se fortalece para voltar e engajar mais no mercado de trabalho, né? Voltar não que você já estava, mas agora é algo seu, que você está montando, que você está construindo, né? Com muita determinação. Pode ser, como você falou, você estou engatinhando, mas é um engatinhar que, se comparado lá atrás, é muita coisa. E é você olhar e focar nisso, que com um degrauzinho em degrauzinho que você tem construído, você pode ter certeza que vai crescer cada vez mais o seu negócio. Amém. Que seja assim. Eu fico muito feliz mesmo, Kátia, de ver assim sua trajetória, de você agora regaçar as mangas por si mesma, né? De você fazer, não porque você tem o apoio do outro, porque o outro que quer, mas é porque você quer, você tem os seus ideais e você tem lutado para isso. Isso é realmente uma Miss mesmo, Fibromulher, que faz acontecer. Obrigada. Obrigada pela sua percepção, pela sua confiança, pela oportunidade, né, que você tem me dado. Para mim é o maior prazer, tá? Caminhar junto com você. E quero agradecer você estar aqui e poder compartilhar, ter compartilhado a sua história, a sua trajetória e ver os frutos que você tem colhido, né? Depois de ter essa introspecção. Eu falo assim, a pessoa ela chega no Fibromulheres ali destruída mesmo no fundo do poço. Aí ela começa a olhar para ela, ter essa introspecção. Essa introspecção não é fácil, porque vai mexer nas feridas, mas ela vai ficar mais introspectiva, mais quietinha ali, vai machucar, mas depois ela desabrocha, né? Ela vira ali uma flor incrível, com um potencial gigantesco. E não é para qualquer uma mesmo, é para quem se dispõe a olhar e olhar para essas dores emocionais. E você se dispôs. E fez o Fibromulheres ali completo. Hoje você tem contribuído muito na vida de muitas mulheres, dentro da comunidade também. Sempre quando você vejo você lá, você está ali dando uma palavra de apoio, levantando as outras fibromulheres, e isso é digno de uma Miss mesmo. E quero agradecer, tá? Por você estar aqui hoje, podendo compartilhar a sua história, podendo agregar na vida de outras mulheres, Kátia. Obrigada. Eu que agradeço, né, de poder compartilhar, né, um pouco da minha vida, da minha história, né, da minha caminhada, e que eu possa, de alguma forma, estar
clareando, né, a mente, a vida de alguém, está ajudando alguém, né, a Uhum. direcionar em alguma etapa, né, do processo de alguém. Maravilha. E para a gente fechar, eu quero que você repita a frase do dia. Ah, ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Ai, que lindo. Gratidão, Kátia. Um beijo enorme em você. Gratidão a você por essa oportunidade e por Beijo. tudo que você tem feito aí por mim. Sinta-se abraçada. Obrigada a você também. Recebo meu abraço aí também. Recebido. Um beijo, minha Miss. Tudo de bom. Outro, obrigada. Tudo de bom para você também. Tchau. Tchau.